para o Felizes e Realizadas. Isso mesmo, o canal que ajuda você no seu crescimento pessoal. E hoje eu vou contar para vocês um testemunho. Isso mesmo, um testemunho. Eu fui para uma conferência das mulheres da minha igreja e uma pessoa usada por Deus, foi profeta naquele momento, ela disse a mim: Deus deu o recado de que ele trocaria meu fardo, iria me dar um fardo leve. E completou a mensagem dizendo que lugar de calmaria é o meu lugar, não lugar de agitação. Isso já faz algum tempo. E eu vim meditando a respeito dessa palavra. Lugar de calmaria é o meu lugar. E algo que está me ajudando a permanecer nesse processo de lugar de calmaria, a permanecer no lugar que Deus quer que eu esteja, é justamente abrir mão do controle. Eu incentivo você hoje a abrir mão do controle. Abrir mão do controle vai deixar a sua vida mais leve. Abrir mão do controle deixou a minha vida quase 40% mais leve. Eu sempre achei que eu carregava um fardo pesado demais. Eu precisava de um fardo mais leve. E quando aquela palavra chegou ao meu coração, eu entendi que eu precisava fazer algo para tornar o meu fardo leve. Que Deus vai me ajudar. Deus quer que eu tenha um fardo leve. Deus quer que eu esteja num lugar de calmaria. E aí, a gente começou um processo doloroso de abrir mão do controle. Por que um processo de abrir mão do controle é doloroso? Porque o crescimento pessoal dói. Dói você se segurar naquilo que você já estava acostumado a fazer. Dói você deixar que o outro faça do jeito que ele quer. Dói. Para quem tem essa mania de querer controlar tudo, dói muito. E aí, eu lembro que o que é que ajudou? O que é que me ajudou esse abrir mão do controle? Ajudou que me libertou, diminuiu o meu fardo, libertou, me deu um lugar mais livre, diminuiu a minha culpa. Por que diminuiu a minha culpa? Se eu controlo tudo que dá errado é culpa minha. E por dentro, a gente ficava se culpando, mesmo que a gente colocasse a culpa em outra pessoa, a gente ficava se culpando por tudo que dava errado. Por que eu não fiz isso? Por que não deu tempo de eu fazer isso? Por que aquilo eu não fiz para evitar essa catástrofe, vamos dizer assim? E diminuiu a minha culpa. Eu estou abrindo meu coração para você, eu estou dizendo como eu me sentia. Eu não sei se você se sente assim, mas eu me sentia culpada por muitas coisas. E também melhora muito o relacionamento quando a gente abre mão do controle. Porque você tá ali o tempo todo dizendo ao outro o que é que ele deve fazer, como ele deve fazer. E ali o camarada vai ficando estressado. É como se você não valorizasse a opinião dele, não respeitasse ele como pessoa. E tivesse ali negligenciando, menosprezando a atitude do outro e o outro em si. E em direção a diminuir o controle me levou para a direção que Deus quer que eu esteja, que é o lugar de calmaria. A proposta de Deus não foi essa? Lugar de calmaria é o seu lugar? Outra coisa que me ajudou muito foi o versículo de Filipenses 4:6, que diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ação de graças. E a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mente e coração guardada em Cristo Jesus. Quando a gente aprende a diminuir o controle, a diminuir a ansiedade, a gente vai guardar
essa mente em Cristo Jesus. Vai aguardar nele, vai confiar mais nele e ver que a gente não tá no controle de tudo. Outro dia eu botei essa frase no Instagram. Eu coloquei assim, eu escrevi aqui para não esquecer. Você não pode controlar tudo. E quem pode, que é Deus, criou o livre-arbítrio. Então, queridos, se quem podia e quem pode controlar tudo é Deus, e Deus deu o livre-arbítrio para que a gente possa viver em paz, para que a gente possa escolher, tomar decisão. Então eu tenho que aprender a respeitar a decisão do outro. E isso faz com que meus relacionamentos também melhorem. Quando eu aprendo a respeitar a opinião do outro, quando eu aprendo a considerar o outro, quando eu aprendo a permitir que o outro faça do seu jeito, permitir que o outro viva do seu jeito. E quem é esse outro? Quem é as pessoas a qual eu tentava controlar e que você pode estar fazendo o mesmo? Está tentando controlar o nosso marido, os nossos filhos, os nossos familiares, as pessoas mais próximas de nós e as pessoas com quem nós mais nos relacionamos. E aí a gente quer que tudo seja daquele jeito que a gente idealizou, que a gente sonhou. Só que, ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus fez cada pessoa única. E todos têm o direito de fazer suas escolhas. Todos têm o direito de fazer suas escolhas. Você não precisa escolher por todo mundo. Mais que não precisa, você não pode escolher por todo mundo. Fique num lugar de tranquilidade. Deixe que o outro escolha, deixe que o outro aprenda, deixe que o outro viva. Abra mão do controle. Abra mão do controle. Eu sei que dói. Eu digo para você que o domínio próprio, o se controlar diante das situações, para mim é a cor mais difícil que tem. Eu ainda não vi coisa difícil de ser feita como controlar a mim mesma. Controlar minha ira, controlar minha raiva, controlar minha ansiedade, controlar minha gula, controlar a mim mesma. Já é difícil. Imagine se eu quiser controlar todo mundo. Imagine se eu quiser controlar todos. Abra mão do controle. Vai doer. Você vai ficar agoniada para falar, para reclamar, para querer do seu jeito. Mas abra mão, valorize o outro. O outro vai se sentir reconhecido, valorizado, vai mudar a sua atitude. Experimente, funcionou comigo. Funcionou comigo, com a minha família, a gente tá bem melhor. Depois que eu comecei a andar nesta direção. Eu não digo a você que eu tô pronta, que eu tô preparada, mas eu comecei a andar nessa direção. Na direção que Deus propôs para mim. Que Deus usou aquela profeta e propôs para mim. Profeta, eu tô dizendo assim porque ela naquele momento profetizou, mas ela não é nenhuma profeta reconhecida da igreja, é apenas uma mensageira usada por Deus. E eu sei, pelo que eu vivi, pelo que eu passei, eu sei que se funcionou para mim, funcionará para você. Abra mão do controle. Isso vai diminuir fardos da sua vida. Isso vai deixar a sua vida leve. Isso vai melhorar seu relacionamento. Isso vai deixar você no lugar de calmaria. Então, querido, caminhe nessa direção. E se você tá achando que eu tô ficando maluca, você diz assim, que custa? Que custa eu fazer o que a irmã Jane Cleide propôs? O que é que vai custar? Abra mão do controle. Caminhe para uma posição de calmaria, caminhe para uma posição de quem respeita a opinião do outro, que valoriza como o outro faz. Eu lembro de um dia em que eu estava cortando umas coisinhas para a igreja, essas coisas de prendinhas, e tinha uma irmã mais controladora do que eu ainda. E ela deixou morrendo a gente cortar, porque a gente cortava meio torto. E quando foi depois, ela foi lá e recortou tudo de novo. Pegou aquilo que a gente cortou, não considerou, jogou fora e cortou tudo de novo. Deixa eu dizer a você, o dela podia estar perfeito, porque ela sabe fazer melhor do que eu.
O dela, com certeza, estava mais bonito que o meu, que o das outras irmãzinhas cortando ali. Estava bem mais bonito. Mas aquele dela não representou para mim crescimento nenhum. O que representou para mim o crescimento foi aquele tronchinho que eu cortei. Aquele tronchinho, mesmo sendo troncho, para mim, representou um lugar de crescimento, porque eu consegui. Porque se eu me esforçar, eu consigo. E quando a pessoa desvaloriza, joga fora o meu cortado tronchinho, eu vou me sentir assim, ó, o que eu faço não serve. Não se coloque nessa posição, como eu me coloquei um dia. Permita-se ir na direção do lugar de calmaria, ir na direção do fardo leve. Respeite o outro, vai melhorar seu relacionamento. Considere o outro, mesmo que aquele que ele fez não está perfeito. Mesmo que aquilo que ele fez não está igual se você fizesse. Mas algo foi feito. Um aprendizado ocorreu ali. E você vai se sentir muito mais leve.